Bom, vamos fazer agora um exemplo de temperatura, para a gente ver como é que funciona aqui a temperatura no VGPlan. Eu vou começar aqui alterando o tamanho do meu grid para 100, vou trabalhar com centímetros nesse exemplo. Ok, vou criar um material aqui, vou chamar de mate ele, vou pôr bond de elasticidade 2000. E eu vou pôr para coeficiente de dilatação térmica 8e-6. Então está aqui o material, não modifiquei o peso próprio, deixei o poisson igual. Vou pôr uma seção, seria uma seção de 12 de largura, 12 centímetros de largura e 40 centímetros de altura. Eu não vou mexer na inércia, torção nem a área, porque não influencia nesse problema. Desculpa. Eu vou colocar aqui o módulo, o momento de inércia, que é 64.000 centímetros a quarta. E no caso da temperatura, o importante é eu colocar a altura. A altura é 40, então. Então, criada aqui a seção. Ok. Eu vou utilizar o método do clique aqui para entrar com as barras. Eu vou fazer aqui, agora alinhado com o eixo Y, dois elementos aqui, cada um com comprimento de 200, né? Poderia ser em qualquer outra direção, né? Mas eu adotei isso daqui. Vamos aplicar aqui a condição de engastamento nessa extremidade e nessa. Apliquei aqui a condição em ambos. Vou criar um carregamento básico aqui, vou por qualquer cor aqui, vou por esse laranja aqui. Carregamento básico 1. E agora para aplicar então a condição de temperatura aqui, eu venho nesse botão aqui onde eu aplico a temperatura, vou selecionar as duas barras. Ele vai estar então associado ao carregamento LC1. Eu vou colocar na face superior 60 de temperatura, 60 graus Celsius, e na de baixo 30, uma diferença de 30. O símbolo para indicar que a temperatura foi aplicada é essa letra T aqui, alinhada com a barra. Vou processar. E se nós formos olhar o resultado, então aqui nas reações nós vamos ter momentos nas duas extremidades. No caso aqui com a regra da mão direita, então eu tenho no primeiro caso um momento positivo. Vamos ver os valores aqui. Esse é no apoio de baixo. Vamos pôr no apoio de baixo é esse valor, menos 768. E em cima, mais 768 kN centímetro. Se a gente for olhar o diagrama de momentos, eu vou selecionar aqui as duas barras, vou pedir para plotar aqui. Então, 768, esse é o momento que, se você for pegar a formulação, segundo a formulação, esse momento deveria ser EI vezes alfa, o coeficiente de dilatação térmica, vezes o ΔTI menos ΔTS, a temperatura superior e inferior, dividido por H. E aí o valor que se obteria é justamente esse. Também tem a formulação para o caso de só uma extremidade engastada, na outra um apoio simples. Então eu vou também fazer esse daqui, né? Vou modificar esse daqui. Aqui eu vou deixar só então o apoio simples aqui sem engaste. Vou rodar. E aí nesse caso o valor fica multiplicado por esse valor que nós falamos antes, fica multiplicado por 1,5. Então se nós olharmos aqui o resultado do momento, né? Então aparece aí essa força com o valor multiplicado por 1,5. Aliás, é isso mesmo. Vamos ver o momento aqui, fica melhor. Bending moment. Então,
deixa eu ver aí, 768 vezes 1,5 dá esses 1.152 kN/centímetro. Bom, exemplo simples só para mostrar como é que funciona isso daqui. E é isso. Fazendo uma observação quanto ao sinal dos esforços associados à temperatura. Então, para entender isso, eu vou pegar uma viga engastada nas duas extremidades e aí vamos imaginar então que eu tenho uma temperatura na face superior que teve um incremento, por exemplo, eu aumentei essa temperatura e embaixo eu diminuí essa temperatura. Então eu tenho em cima esse delta TS, né, na face superior e embaixo o delta TI na face inferior. Com esse aumento de temperatura na face superior, então nós vamos ter aqui as fibras que estão mais acima vão se alongar e as fibras da parte inferior vão se encolher, elas vão diminuir de tamanho. Quando isso acontece, então se a gente observar a extremidade dessa viga, por exemplo, vou pegar essa extremidade à esquerda, nós vemos que então vai acontecer isso, né? Essa seção vai tender a girar, a parte de cima tendendo a empurrar o apoio e para, vamos dizer assim, para fora da viga, né? E a parte inferior, ele vai tender esse giro vai fazer com que essa seção tenda a puxar esse engaste, né, para dentro para a direção da viga. Então, a reação de apoio que nós vamos observar aí seria comprimindo em cima, né, tentando impedir que ela avance sobre o apoio e na direção de baixo segurar a parte de baixo, tentando impedir que ela se solte aí do engaste. Então aí o que nós temos é que aparece essa distribuição de forças ao longo da altura equivalente a um momento que nesse caso específico, né, da temperatura maior em cima e a menor embaixo, que vai fazer com que tracione as fibras inferiores. Então aquele valor que foi indicado na parte primeira aí do vídeo, foi colocado o valor calculado para reação de apoio e aí ficou confuso a questão do sinal. Então aqui esclarecendo essa questão do sinal. Aproveitando o que foi falado de sinal, então acho que também é uma oportunidade interessante para falar das convenções de sinais dos diagramas do programa. Quanto a momento, então, vamos imaginar aqui uma viga em balanço e eu vou aplicar um momento que faz tracionar, por exemplo, as fibras de baixo dessa viga. Então, a reação de apoio seria meio óbvia, né, no sentido que está indicado aí na figura. E nós temos, nesse caso, então, tração embaixo da viga. Isso, por convenção, é bastante comum na engenharia civil, pelo menos, ser considerado um momento positivo. Então, nesse caso aí, o diagrama ele é mostrado com valor positivo e ele é indicado em cor azul quando ele é positivo no programa. Só que a gente acaba mostrando embaixo porque essa questão do momento é comum a gente mostrar o diagrama no lado tracionado. Então, equivalentemente, né, quando o momento fizer tracionar as fibras de cima e equivalentemente a reação também vai fazer isso, né? Então nós vamos ter o diagrama representado do lado de cima e o valor desse momento é negativo. A mesma coisa nós podemos fazer para a força cortante. Então se eu aplicar uma força na extremidade da viga para baixo, aí a reação no engaste vai ser uma força para cima e quando nós tivermos um esquema de corpo livre aí com as forças assim, nós vamos ter um diagrama de momento positivos. Ele estaria fazendo, né, essas duas forças estariam fazendo girar essa barra no sentido horário. E equivalentemente, né, quando for ao contrário, o que foi indicado aí, né, vocês vão ter aí um diagrama, um valor negativo para a força cortante. Então, no caso da força cortante, o positivo fica representado em cima e o negativo fica representado embaixo, o diagrama. Quanto ao momento torsor, a mesma coisa. Então, se a gente aplicar um momento nessa viga que faça com que apareça esse esforço de momento torsor, né? Quando os vetores que representam aí esse momento aplicado aí estiverem apontando para dentro da viga, e aí a reação de apoio
vai ser também representado por um vetor apontando para dentro. Nesse caso aí, nós vamos ter um diagrama negativo de força cortante. Desculpa, diagrama negativo de momento fletor, de momento torsor. E quando for ao contrário, obviamente, vai ser positivo. E aí, mais uma vez, a convenção de cores aí, azul para positivo e vermelho para negativo, está sendo mantida no programa. E o positivo, assim como a força cortante, também é representado na parte superior da viga e o negativo na parte inferior. De qualquer forma, independente disso, uma das coisas que eu sempre falo quando a pessoa vai usar um programa novo é rodar um exemplo simples, como o caso dessa viga em balanço, que é um exemplo que a gente sabe quais são os resultados que a gente obtém e observar quais são as saídas do programa. Isso nos permite concluir a respeito das convenções adotadas no programa.